entender um pouco, porque eu tenho 37 anos de vida pública. Gosto de abrir um parênteses mais recentemente, são 37 anos sem nunca responder um inquérito, nem sequer para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação. Mas é bom, né? Um tempo desse aí, eu digo aos meus amigos que sai lista, entra lista, e pode ficar tranquilo que eu não estarei também na próxima. Isso não autoriza. Isso nada mais é do que a minha obrigação. Esse negócio de moralismo de goela também é uma condição muito perversa no Brasil. Essa é só minha obrigação. Mas eu digo isso para poder dizer algumas coisas meio azedas que eu ando dizendo por aí afora, para desagrado de certos barões, certos nobres da elite brasileira. Para entender o que está acontecendo com o Brasil, eu estou provocando um olhar mais histórico. E como a universidade me pediu uma aula, então vamos lá. Professoralmente, eu vou dizer, em 1980, para arbitrar uma data, o Brasil representava 1% do comércio mundial. Isso é um sintoma de que tamanho nós temos. Ainda hoje é moderno esse sintoma. Tem 1000 sintomas, mas eu estou tomando esse porque é impressionante. Na mesma data, 1980, a China representava 1% do comércio mundial. Com uma diferença, o Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China já tinha 800 milhões de habitantes. Portanto, nós éramos, em 80, muito mais ricos, sofisticados economicamente, do que a China. Hoje, 2017, o Brasil representa 1% do comércio mundial e a China representa 12,5% do comércio mundial. Viram a proporção? Ela 1 e 1 iguais. Hoje nós somos 1, estamos patinando, e a China já representa 12,5% do comércio mundial. Aí se perguntar o que houve, porque as evidências de que tem alguma coisa errada com o Brasil, de que talvez a China tenha algumas pistas, e as institucionalidades, as manhas políticas, as manhas culturais são intransplantáveis. Nem eu gostaria de copiar isso, coisa que não é possível. Porém, no fundo, no marco da economia política, ou seja, de como é que se organizam as forças da produção, as forças do trabalho, os movimentos de superação do hiato tecnológico global, enfim, esses fatos têm poucas variáveis. É um marco de economia política que ou é neoliberal, modernamente, ou um certo neo-keynesianismo, ou é um estatismo cripto-reacionário, como Coreia do Norte, só para não esquecer nada. Então, não estou falando de instituições nem de política, que cada qual tem o seu e a sua história. Mas, aparentemente, o Brasil anda errado e a China anda certo nas premissas. Mas vamos entender agora mais organicamente o que aconteceu com o Brasil de 1980 até hoje. Nós crescemos de lá para cá, ridículos, míseros 2% ao ano em média. Por isso que é importante, porque 80 não tem o Fernando Henrique ainda, e o PSDB e o tal, do Canadá, e nem tem o Lula ainda, protagonizando o poder. Então, dá para a gente tentar conversar sem ainda despertar antagonismos que são legítimos. Eu também sou duro e azedo e tenho meu lado. Mas como nós precisamos refletir para consertar, não é para fazer mal nem purgar nada, eu estou chamando a atenção que o Brasil de 1980 para hoje cresceu 2% ao ano. Para quem não está acostumado a traquejar com a economia, vamos entender o que é 2% ao ano. Olha, o Brasil tem ganho de produtividade, agora até parou, há uma razão impressionantemente alta nos anos 80, 70, 90, que é basicamente a troca de gente por máquina nos processos produtivos. Então, por exemplo, o atual prefeito de São Paulo resolveu baixar uma portaria lá, dizendo que os ônibus não aceitarão mais, depois de um certo prazo, pagamento da passagem em dinheiro. Ou seja, todo mundo vai ter que ter um cartão pré-pago e ele vai destruir uma profissão que é o do trocador. Aqui ainda tem? Pois é, protejam eles, porque eles vão fazer isso em todo canto, e não é para baratear a passagem, é para ganhar produtividade, ou seja, oferecer o mesmo serviço, reduzindo, do ponto de vista de pessoal, em 50% o custo. Uma colheitadeira, eu não estou dizendo que isso é mal necessariamente, apenas é um dado da realidade. Não precisa de trocador, eu acho um absurdo. Lá em Fortaleza eu não deixei. Mas, por exemplo, a colheitadeira de cana-de-açúcar, aqui ou em Ribeirão Preto, tira 76 trabalhadores para fazer o mesmo serviço. Para fazer o mesmo serviço, num dia, uma máquina colheitadeira com uma pessoa operando faz o serviço de 76 trabalhadores. Esse ganho de produtividade generalizou-se na agricultura, na pecuária, na indústria, nos serviços, em tudo, todas as áreas. E o Brasil
tem ganho de produtividade, agora parou, volto a dizer, porque está tudo parado. E isso produz um tipo de desempregado muito complexo, que é o gatão da meia-idade, tipo o orador que vos fala, né? Hein, gostou? Eu já nem sou mais, eu vou virar sexagenário agora em novembro. Como é? A gente conversa muito sobre o Brasil e os ganhos de produtividade. Estou supondo, vocês tomaram alguma malícia. Então, repare, esse tipo de desempregado está sendo excluído do mercado tradicional dele de trabalho e já entra no novo mercado sem oportunidade e com dificuldade de requalificação, de retreinamento. Porém, o mais grave tem a ver com vocês. O Brasil ainda é um país em transição, mas ainda é um país em transição demográfica, mas ainda é um país que coloca 2 milhões de garotos, rapazes e moças como vocês, por ano no mercado de trabalho, procurando com razão a primeira oportunidade para trabalhar, para ganhar o seu dinheirinho, para libertar os pais do sacrifício, etc, etc. Pois bem, a soma da expulsão por ganho de produtividade, mais os jovens que a razão de quase 2 milhões chegam por ano no mercado de trabalho, pede que o país cresça por ano para cobrir isto 5%. Nós estamos crescendo de 1980 até hoje, 2%. Pronto, acabou a palestra, estão entendendo? Está aí o que está acontecendo no Brasil. Tá. Não é possível parar aqui. Nós precisamos agora avançar para entender por que isso está acontecendo. E se isso não é uma mentira, ou não é um engano meu, ou não é uma leitura facciosa, porque houve um tempo em que o Itamar fez o real, é o grande amigo brasileiro de Juiz de Fora, brasileiro que vocês devem ter orgulho de serem conterrâneos dele, homem de bem, né? Sofreu um pouco de abamação na canalice da propaganda brasileira, porque amava o Brasil, tinha realmente solidariedade aos mais pobres e fez uma mudança histórica no Brasil sem tilhar com os bandidos da política. A provar que isso é possível. Como é? Estou sabendo. Sobre ganho de produtividade. E piorou. Está no Facebook, eu estou errado. Então, repare, houve um tempo em que o Itamar encerrou o imposto inflacionário, e veja o que eu falei. No Brasil, vocês são muito jovens, a inflação demorou quase 40 anos, acima de 2 dígitos, de 10% a 87% ao mês. E isso nunca houve na história da humanidade. Por quê? Porque, ao contrário dos manuais de economia de Chicago, que a gente estuda e às vezes não percebe a realidade, no Brasil a inflação não é uma doença da moeda. Porque onde ela se apresentou como doença da moeda, logo contra ela se celebraram consensos e ou rupturas políticas. O Hitler foi produzido, o nazismo na Alemanha foi produzido por um surto inflacionário que durou 5, 6 anos. Não durou mais do que isso, e deu no Hitler. No Brasil demorou quase 40 anos. E eu danava para entender que entre nós a inflação não é uma doença da moeda. Era um tributo, um Robin Hood às avessas, que cobrava progressivamente mais dos pobres e regressivamente menos dos ricos. Por quê? Porque nós inventamos uma coisa aqui que só tem ali na jabuticaba aqui, a correção monetária. Então quem tinha dinheiro estava com o dinheiro protegido na correção monetária. E quem não tinha dinheiro comprava um quilo de feijão dia primeiro, anotava na bodega um quilo de feijão e pagava 10 vezes ou 5 vezes ou 4 vezes o preço do dia que ele comprou, porque ele era obrigado a pagar em gênero e a moeda dele estava sofrendo a corrosão diária da coisa. Pois bem, então isso era um imposto. Por ser um imposto, na hora que foi abruptamente cessado, financiou um surto, um ciclo de consumismo populista, que eu estou botando essas palavras muito duras para provocar, que deu popularidade ao Fernando Henrique, permitiu a reeleição, etc, etc, etc. Porém, encerrado esse ciclo do imposto inflacionário, o Brasil quebrou. Então, crescemos 5,7% de Itamar Franco, eu ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real. Crescemos 3,5% no primeiro ano, 3% no segundo e quebramos o Brasil. E o Lula teve a oportunidade de chegar ao poder, porque quebraram o Brasil 3 vezes. Quando o Lula chega no poder, ele também experimenta um ciclo de consumo populista, desta feita financiado não pelo imposto inflacionário, mas por um ciclo único na história da humanidade de
super preços de commodities, que são esses produtos da tradição produtiva brasileira de baixo valor agregado. Por exemplo, minério de ferro. Nós estávamos vendendo, quando o Lula tomou posse, um minério de ferro a 180, quando tomou posse, no segundo ano do Lula, graças ao crescimento da China, etc., nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, que aqui em Minas Gerais é só arrastar o chão. Você raspa o chão, bota dentro do trem e leva. Eu trabalhei na CSN, nós só vindo aqui em Casa de Ferro, é isso aí, raspa o chão, não precisa fazer nada. É 65% de ferro aflorado na coisa. Pois bem, nós estamos vendendo a $190 uma tonelada. Nós estávamos vendendo, quando nós fizemos a lei de partilha, e os canais, perdão da palavra aqui, já revogaram, nós estávamos vendendo um barril de petróleo a $110 o barril. O custo de produção do tonelada de minério de ferro é $38. Então a gente gastava 38 e faturava 170. A gente gastava no petróleo 40, 41 e ganhava $110. Então era enriquecedor. Com isso, o Lula também teve condição de financiar de forma consistente um ciclo melhor e mais consistente do que o do Fernando Henrique, porque o Lula meteu a mão já em algumas coisas mais estratégicas. 3 são muito relevantes para a gente compreender que a política pode produzir esses milagres debaixo do mesmo céu, pisando no mesmo chão e com a mesma gente maravilhosa e mestiça que nós somos. Portanto, a política, e só ela pode produzir essas coisas. O que aconteceu? O Lula, quando tomou posse, o salário mínimo a poder de compra equivalia a $76. O Lula, quando entregou para a Dilma, o salário mínimo equivalia a $320 a poder de compra. Alguém estranha? Por que eu falo em dólar? É porque o dólar é um preço relativo, que é a única moeda de troca internacional, é um preço relativo que contamina todos os outros. O povo, a gente não compra dólar, mas a gente come pão. E no domingo uma pizza. Quando dá certo, é uma namorada nova para agradar e tal, né? A gente vai e leva na pizzaria. Cadê a gente? Leva a menina para a pizzaria. Pois bem, trigo, pão e pizza é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência. Portanto, temos que comprar o trigo do pão e da pizza em dólar. Nós temos a moeda real. O Uruguai tem a moeda peso. A gente compra uma picanha do Uruguai e tem que pagar em dólar. Os remédios, 80% da química fina brasileira, dólar, importado do estrangeiro. Se a gente precisava de R$2 para comprar $1 de trigo, de remédio ou de diesel, e passa a precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar, o preço das coisas tende a subir. Né? Guardem essa informação aí. Portanto, é muito importante saber, para ter referencial histórico, qual é o valor do salário mínimo que contamina toda a massa salarial. Serve de piso, mas serve de contaminação positiva para toda a massa salarial do salário mínimo. Equivalente a 76 e o Lula entregou a equivalente a $320 para poder de compra. Quando o Lula tomou posse, a proporção do crédito na renda nacional era mais baixa do mundo capitalista, 20, 21, 22% do PIB. Com o Lula dirigindo o crédito para as massas populares, apesar de ter mantido uma política econômica muito conservadora, com juros altos, criminosamente altos, eles replicaram a mesma política do Fernando Henrique, o Lula forçou a mão na contramão do Banco Central para o crédito dirigido. Então, a TJLP no BNDES para financiar a indústria, crédito para a agricultura familiar, sim, recorde, crédito para a agricultura tradicional, recorde, crédito por Minha Casa Minha Vida, Construção Civil, recorde, crédito consignado para os aposentados, recorde, crédito para semiduráveis, etc. Até o cartão tinha para ligar a comprar geladeira, fogão, micro-ondas, etc. De maneira que o crédito subiu para 55% do PIB. E por fim, demonstrando ainda, né, porque houve um ciclo um pouco mais longo, um pouco melhor qualificado de consumismo populista, ainda que seja a mesma coisa, e eu já explico por que eu estou usando expressão tão azeda, o Lula criou uma rede de proteção social que, por exemplo, no Nordeste brasileiro, de onde eu venho, em 5 anos de seca, nós tivemos tido dezenas ou centenas de saques, porque era a única forma das pessoas não morrerem mesmo, literalmente, de fome. Minas conhece isso no coração, porque temos aqui Vale do Jequitinhonha, Mucuri, aquele entorno ali de Montes Claros para cima, e Minas é esse estado especial do Brasil, porque tem sensibilidade para conhecer o Brasil, pelo bem e pelo mal, todos os nossos sofreres e virtudes. Como é? Sim, senhora, o Brasil deve muito a Minas Gerais, inclusive a Revolução de 30. A pedir muita hora